Boa noite, galera. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa muito legal, um assunto bem interessante, que é sobre a vontade de Deus. Os dias que nós vivemos hoje retratam muito os nossos desejos, mostra que a nossa vontade muitas vezes está acima da vontade de Deus. E nós deixamos isso muitas vezes acontecer. Eu sei que é complicado a gente botar numa mesa a nossa vontade, a vontade de Deus, saber qual é a minha vontade, qual está sendo a vontade de Deus, porque muitas vezes os nossos desejos parecem certos aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus talvez não sejam. E hoje eu quero falar isso com vocês, é um assunto bem legal, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes, existem duas vontades dentro de nós. Existe a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito Santo, que intercede por nós. E existe a vontade nossa, a vontade humana, os nossos desejos, o pecado, a mentira, essa parte de prostituição, de todos esses pecados que nos cercam e que nos levam aparentemente para caminhos certos, mas nos levam verdadeiramente para a morte. E eu queria te mostrar uma coisa bem legal, uma coisa chamada oração, uma coisa chamada busca. Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como saber quais são esses pensamentos melhores, quais são esses caminhos maiores que Deus tem para nós? Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e acha que as pessoas na Bíblia, as pessoas que estão ali, eram pessoas perfeitas, eram pessoas corretíssimas. E não, eram homens e mulheres como eu e você. Eram pessoas que tinham que tomar uma decisão naquele momento, eram pessoas que tinham que fazer escolhas naquele momento. E baseado nessas escolhas, eles buscavam a Deus. E muitos deles, quando não buscavam a resposta de Deus, pecavam contra Deus. E eu acho isso bem interessante, porque não muda nos tempos de hoje. Isso foi há muito tempo atrás. E hoje, nos nossos dias, é do mesmo jeito. Hoje a gente se vê diante de grandes decisões. Nós, jovens, nos vemos diante de decisão como qual faculdade eu vou fazer, com quem que eu tenho que me relacionar com amizades, quem pode ser a pessoa de Deus para mim, o que eu tenho que trabalhar, como eu tenho que andar. Tudo isso nos cerca, todas essas decisões e essas escolhas. E eu queria te chamar para algo bem interessante. A Bíblia fala assim, Mateus, que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, se o seu coração estiver em Deus, se o seu coração estiver firmado na palavra de Deus, como você acha que vai andar fora da vontade de Deus? Se existe a vontade do Espírito Santo dentro de nós, que Ele intercede por nós, e existe a nossa vontade, por que nós não alimentamos mais o nosso espírito? Como? Com a palavra de Deus, com oração, até com amizades sadias, amizades que te levam para caminhos de Deus, amizades que te levam a viver o melhor de Deus para você. Nossa geração é uma geração perdida em escolhas e decisões, é uma geração hoje que não sabe tomar decisões, é uma geração que se perde emocionalmente, é uma geração que é dependente emocionalmente, e por ser dependente emocionalmente, por ser perdido em tantos sentimentos humanos, ele esquece. E às vezes, por esquecer, entra em depressão. E às vezes, por esquecer, ele fica triste. Entendeu? E muitas vezes nós nos vemos assim. E quando eu olho esse versículo sempre me tocou muito. Quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, esse versículo sempre falou muito forte. Era como se Deus estivesse me falando: olha, minha filha, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus. E porque os meus caminhos são melhores que os seus. E você sabe o que é ouvir isso do Espírito Santo? É algo inimaginável. É algo que você não consegue mais controlar. Você fala assim: não, quer saber, a partir de agora chega. Porque até onde eu fui, Graciele, até onde eu fui, todas as minhas decisões, as minhas escolhas e os meus caminhos que eu achava coerente, tudo deu errado. Todas as minhas escolhas deram errado. Mas a partir do momento que eu confiei nessa palavra, que eu acreditei que o Espírito Santo pudesse me guiar, e que eu acreditei que, por mais que às vezes parecia que não ia dar certo, mas que o Espírito Santo falava assim: vai dar certo sim. E eu achava que estava me machucando muito, eu achava que tinha muitos espinhos naquele caminho.
Mas verdadeiramente, no final, quando eu vi, valeu a pena. E eu quero dizer isso para você. Com o Espírito Santo é melhor. E hoje eu digo a mesma palavra que ele disse, que quero que ele diga para você. E ele fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esqueça as suas escolhas, esqueça tudo e confie em Deus. E Ele pode mudar toda a sua história, porque os caminhos dele são melhores. Amém? Um beijo para você e a paz do Senhor. Tchau.